quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Por isso que a nossa lição hoje é creia e receba. E qual é o objetivo dessa lição? Bom, o objetivo da nossa lição é descobrir a importância de crer para receber o que se pede. Então, nós precisamos crer para receber aquilo que nós pedimos. Aí, na introdução da revistinha, diz assim, que a vida ela é repleta, de desafios, de incerteza, e muitas vezes nós nos encontramos buscando forças para superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Mas em momentos de dúvida e dificuldade, a fé se apresenta como um alicerce poderoso, capaz de transformar nossos desejos mais profundos em realidade. Então, aquele versículo que nós lemos, e tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis, nos oferece então uma promessa que transcende as palavras, afirmando que a fé em Jesus é a chave para a liberação do milagre. Então eu botei aqui para a gente um pouquinho sobre o que é fé. Então, nós já temos visto, eu acho que quando chegar ao final dessas lições, a gente não vai mais ter nenhuma dúvida do que é a fé, até porque a gente vem estudando esse tema desde a primeira lição. Então, a fé em Jesus é a chave para a liberação do milagre esperado. Então, a Bíblia enfatiza que Deus é fiel para cumprir sua palavra. E a fé, através da confiança inabalável no caráter de Deus e em sua palavra, capacita então a pessoa a receber o cumprimento dessas promessas, mesmo quando não são visíveis aos olhos. A palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Então, muitas vezes, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e é a convicção de fatos que se não veem. Então, nós não vimos ainda, nós colocamos diante do altar, mas não vimos ainda a concretização, mas já cremos que então nós iremos receber do Senhor. Então, a fé, ela não é apenas crer, mas um princípio de ação e poder que leva esperanças nas coisas invisíveis e verdadeiras. Então, nós não vemos nas coisas invisíveis, passou até quinta-feira que estava falando sobre o sobrenatural de Deus. Então, existe o sobrenatural de Deus. Eu creio que muitos de nós aqui já vivenciou o sobrenatural de Deus, já teve uma experiência com algo que transcende a vida aqui na terra. Então, nós vivemos o sobrenatural de Deus, as coisas invisíveis e verdadeiras. Então, a fé e espera. Aqueles que esperam não são decepcionados, pois Ele é fiel e completará a boa obra que começou. Então, tudo aquilo que Deus já começou em nossas vidas, com certeza Ele irá concluir tudo isso. Então, o que a gente pode fazer para receber de Deus o mais rápido possível? Primeiro, a conformidade com a vontade de Deus. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem mais facilmente quando você está alinhado à vontade de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem aquele conhecimento, então você vai pedir aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Aí você pode dizer assim, poxa, mas será que tem pessoas que pedem as coisas que não estão alinhadas? Sim. Tem pessoas que pedem coisas que não estão alinhadas à palavra de Deus. Tem pessoas que eu já vivenciei, muitas pessoas fazendo pedidos a Deus que não estavam em coerência com a palavra do Senhor. Até mesmo pessoas pedindo o marido da outra, para você ter uma ideia. É sério, gente. Eu tive uma experiência, uma pessoa ligou para mim e ela começou a questionar por que a esposa do pastor não estava lá na igreja. Então Deus tira essa e coloca a outra. Não, a família é essencial para Deus. Então essa pessoa estava pedindo algo que era incoerente ao que diz a palavra de Deus, porque Deus, ele preserva a família,
Então nós vemos ali os exemplos bíblicos, né, de Abraão e Sara. Você sabe que Sara orou ao Senhor, Abraão orou por um filho, e aí quando, né, deu a idade ali de 100 anos, Abraão então gerou um filho em Sara. Então eles ficaram ali mais em conformidade com a palavra de Deus, mas você sabe que ali no caminho eles pegaram um caminho diferente, e aí tiveram, né, cumprir a promessa de Deus. Não era necessário fazer aquilo que deram origem ali, né, quando Abraão se deita com Agar, deram origem aos palestinos que até hoje perseguem a Israel. Então tudo isso, quando a gente está alinhado à promessa de Deus, confia do Senhor e coloca diante do Senhor e não toma nenhuma posição esperando do Senhor. Mas lá na frente nós vamos ver quando a gente pode tomar então uma posição com relação à palavra de Deus. Os discípulos, né, após a ascensão de Jesus, o que eles fizeram? Em Atos fala que eles esperaram o Espírito Santo descer sobre eles. A partir do momento que o Espírito Santo desceu, eles tiveram então ousadia para pregar o Evangelho. Foi no dia de Pentecostes. Então o Senhor Jesus falou: espere até que desça sobre vós o Espírito Santo. E eles ficaram lá, obedeceram a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo veio, desceu sobre eles, e eles tiveram então a ousadia de pregar a palavra de Deus, porque até então eles não tinham. E outra coisa que fortaleceu é porque todos eles viram Jesus ressurreto. Então isso fortaleceu a vida dos discípulos, porque eles tiveram uma experiência tremenda, né, de ver o Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos em toda a obra que o Senhor Jesus fez sobre a terra, inclusive o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele deu aquela ousadia e os capacitou então a testemunhar do Senhor Jesus. Vamos voltar um pouquinho, deixar aqui. Então aí no primeiro tópico ele fala assim da importância da fé, né? E que a fé é crucial para a vida do crente. E aí ele cita: de fato, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. O que é galardão? Alguém sabe? Todo mundo sabe. Presente, isso. Galardão são presentes de Deus. Então Deus vai nos dar o galardão. Então a fé, ela nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Então mesmo quando algo nos parece desfavorável, nós seguimos então em frente. Então ela não é uma crença cega, mas uma confiança profunda no que não podemos ver, mas sabemos que em Deus é possível, porque Deus é o Deus de quê? Dos impossíveis. Então nada é impossível para Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis em todas as suas promessas. Está lá em Lucas 1,37. Então a fé, o que ela faz com a gente? Ela nos encoraja a visualizar os nossos propósitos alcançados em Deus, trazendo então uma sensação de paz e de certeza. Então há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então isso quer dizer que nós fazemos muitos planos, mas quando nós colocamos os nossos planos de acordo com a vontade de Deus, então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela vai sempre prevalecer nas nossas vidas. Então muitas coisas não vão ocorrer para a gente no tempo em que nós esperamos. Muitas vezes nós vamos fazer um pedido e esse pedido vai se realizar lá na frente, porque o tempo de Deus é perfeito para as nossas vidas. Então nós colocamos nossas vidas no altar, nossos propósitos no altar, mas o Senhor, os propósitos do Senhor vão prevalecer sobre tudo aquilo que nós pedimos e que nós queremos. E aí ele fala: quando acreditamos verdadeiramente,
abrimos espaços nas nossas vidas para as bênçãos, para que as bênçãos se manifestem. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus para o seu povo. Essas bênçãos são para todos nós, por meio da fé. São guardadas no poder de Deus para a salvação. A fé que vocês têm, que vale muito mais que ouro, precisa ser provada para que continue firme. Então, por que às vezes a gente tem algumas lutas na vida? Para que a nossa fé se firme, para que a nossa fé ela seja provada como ouro, O ouro, como é que o ouro se torna mais limpo? Ele passa pela onde? Pelo fogo, vai se colocando ali o ouro no fogo, até se sair todas as impurezas. Assim é a nossa fé. A nossa fé, ela passa também por esses degraus, para que a gente alcance uma fé inabalável em Deus. Então nós nascemos com uma porção de fé, mas à medida que nós vamos avançando na nossa vida espiritual, nós vamos aumentando a fé que nós temos no Senhor. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Então essa revelação do próprio Deus, a total revelação de Deus, será no dia que Jesus se revelar a nós como Ele é, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí eu coloquei para a gente aqui as promessas, Já está até ali. As promessas, elas podem ser condicionais. O que são promessas condicionais? Elas dependem da ação do homem. Que ação é essa? Obediência à palavra de Deus. Por outro lado, as promessas incondicionais, elas são cumpridas pela graça e caráter de Deus, sem depender de qualquer mérito humano, como pacto, que Ele nunca mais destruir, e como pacto que Ele nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Exemplo, Então, para desfrutar as promessas condicionais, é preciso fé e obediência, enquanto as incondicionais exigem apenas a confiança na fidelidade do Criador. A palavra de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É uma promessa o quê? Condicional ou incondicional? Condicional. Então, para você prestar atenção, as promessas condicionais, ela sempre vai vir com C na frente. Abre a palavra de Deus aí em Deuteronômio, versículos 1 e 2. Para a gente ler um pouquinho. Deuteronômio 28, que vem falando sobre as bênçãos de Deus. Essas bênçãos são condicionais. Então elas vão depender da fé e da obediência a Deus. Amém? Alguém quer ler? Já encontrou? Guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tá vendo? Então, essas bênçãos são bênçãos condicionais. Dependem da fé e da obediência. Se você tem fé e obediência, e depois você medita em casa, Deuteronômio 28, que você vai ver quais as bênçãos que Deus pode ter sobre a sua vida. Então, isso daí, com fé e obediência, são bênçãos condicionais. A salvação, ela é uma bênção incondicional. Por quê? Não depende da ação do homem. Jesus, ele veio ao mundo, para redimir toda a humanidade. Então essa fé incondicional, ela vem do Senhor Jesus e é uma graça de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então isso aí é uma bênção incondicional. Ela vem para as nossas vidas e não depende da ação do homem. Aí você pode dizer: mas eu me arrependo. Sim, Deus, quem faz essa ação de arrependimento do coração?
é o Espírito Santo de Deus. Então ela continua sendo uma bênção incondicional que não depende da ação do homem. Incondicionais, né? Abraão seria pai de muitas nações. Então Deus deu uma promessa para ele: olha, você vai ser pai de muitas nações. Ali, naquele momento, ele estava estéril, ele não tinha nem, né, sua esposa era estéril, não podia gerar filhos, então ele não tinha nem ideia como eu seria pai de muitas nações. E ali no meio ele pega, né, como eu já falei, né, a Sara convence ele a se deitar com a serva egípcia Agar, ele se deita, então dá origem a Ismael. Mas Ismael também é um príncipe, né, e Deus falou que ele seria também um grande príncipe, que dele viriam também muitas nações. Mas a promessa estava sobre Isaac. Então, através de Isaac, e você vê lá na genealogia de Jesus, né, e de toda aquela história da genealogia de Jesus, então através de Isaac e de toda aquela geração é que vai nascer aquele que seria, né, o nosso Cristo Redentor, que é o nosso Cristo Redentor, o Senhor Jesus. Então Deus, ele cumpre as suas promessas. E hoje em Abraão, nós todos, né, somos ali filhos também de Abraão, porque viemos, né, através da fé a crer no Senhor Jesus. Então ele é pai de muitas nações. E, né, como eu falei, é incondicional Jesus que veio para nos dar a bênção do Senhor. Bom, aí ele vem para o tópico 2, que é a prática sincera da oração. Então você sabe que a oração é a ponte que conecta você a Deus. Então as nossas orações não precisam ser aquelas orações com palavras e tal, não sei o que, né? Tem gente que usa até o dicionário para orar. Não há necessidade disso, porque Deus, ele vai olhar o quê? O seu coração. Então ninguém mais conhece o coração do homem como Deus. E ontem mesmo eu estava, esses dias, meditando na palavra de Deus, e eu nunca tinha percebido um detalhe, né? Que lá na rebelião de Corá, Abirão, os filhos de Corá, eles não foram queimados. E eu nunca tinha percebido isso, que os filhos de Corá não haviam sido queimados junto, né, com todos os outros. Por quê? Porque eles resolveram adorar a Deus. Então não importa de onde ou que família às vezes que a gente vem, o importante é quando nós decidimos adorar a Deus. E aí me veio aquela coisa, né, que eu fui... Você vê, tem anos que eu leio a Bíblia, gente, anos, né, que a gente vai meditando. E aí depois eu descobri os salmos dos filhos de Corá. Eu falei, nossa, meu Deus, isso está aqui há tanto tempo e eu não vi. Então, eles não se renderam àquelas ações dos seus pais, não se rebelaram contra Deus, foram salvos por Deus. E lá na frente, se você ler os salmos, né, alguns salmos, acho que o 47 ou 48 por aí, tem alguns salmos que são dos filhos de Corá, porque eles não se renderam à rebelião. Então isso é tremendo, gente, quando você olha a palavra de Deus, que você vê coisas tremendas na palavra de Deus. Tudo isso porque nós desejamos estar com Deus. Então não adianta fazer grandes orações ou dicionário para falar com Deus. Basta você se colocar na presença do Senhor, falar para Deus os seus anseios, os seus desejos, e Ele vai ver no teu coração a sinceridade, e então o Senhor vai ouvir a nossa oração. E Ele fala assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Então o Senhor, Ele responde às nossas orações. No entanto, Ele fala aqui, para que a oração seja eficaz, deve ser realizada com sinceridade e convicção, e lógico, de acordo com os parâmetros de Deus. Não se trata apenas de recitar palavras, mas de abrir o coração e estabelecer um diálogo genuíno com o Senhor. Ao orar com fé, colocamos nossas preocupações nas mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso, confiando que as nossas petições serão atendidas no momento e na maneira mais adequada. Então, a prática regular da oração não só fortalece nossa fé, mas também nos ajuda a encontrar clareza e propósito em nossas vidas. Por exemplo, tem muitas pessoas que só oram na hora da necessidade. Então, Deus vai ouvir, sim, porque Ele tem um coração misericordioso. É possível que Deus sim ouça as orações.
Mas se você tiver uma prática de estar ali sempre abrindo seu coração para o Senhor, com certeza as suas orações serão mais, você terá um número maior de orações sendo atendidas, porque você tem aquela prática de estar ali e pedir ao Senhor, então abrindo o seu coração para Deus. Então tudo isso influi também no modo como nós vamos receber. A oração é um momento de introspecção e entrega, onde colocamos nossos medos, esperanças e desejos, reconhecemos a nossa pequenez diante de Deus. E é um momento também de adorar e de demonstrar nossa profunda gratidão ao Deus que tanto nos ama. Aí ele fala aqui no Salmo 25, versículo 1 e 2: a ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti como filho. Então, ao acreditar verdadeiramente que nossas orações serão ouvidas, cultivamos a fé e a esperança que nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e determinação. Então você está vendo aí que a prática da oração, ela vai melhorar e muito a sua vida espiritual e vai fazer com que você consiga resolver os seus problemas diante do Senhor, amém? Aí nós vamos para a vivência da prática e fé. Então a vivência da prática é aquilo que a palavra de Deus diz: nós vivemos e praticamos. Não basta somente ler a palavra de Deus, você tem que praticar. E aqui ele vai falar sobre as obras, né? Mostra-me a tua fé e eu tenho obras, né? Diz aqui em Tiago. Mas também tu dirás: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Então, a necessidade também da nossa fé é termos obras. Lógico que nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos, né? A nossa fé não é através das obras. Mas a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então nós precisamos também praticar tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para que a nossa fé então aumente cada dia mais. E ele fala aqui: a fé genuína se manifesta através de ações que refletem os ensinamentos e valores que nós confessamos. Onde nós vamos conseguir esses efeitos e valores, né? Esses ensinamentos? Na palavra de Deus. Então eu medito na palavra de Deus, eu leio a palavra, eu oro sinceramente, mas eu pratico a palavra de Deus. Se nós não a praticarmos, a nossa fé então será morta, porque será sem obras. Então, através das ações que a fé ganha vida, tornando-se visível e tangível. O versículo prossegue com mais um diálogo: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Então a fé, ela gera em nós a vontade, né, de praticar as obras. Então aqui Tiago fala da inseparabilidade entre a fé e prática. Ele desafia a ideia de que a fé possa ser demonstrada sem ações correspondentes, enfatizando que as obras são a expressão natural e inevitável de uma fé verdadeira. Então isso aí nos ajuda a examinar nossas vidas e sempre praticar aquilo que nós lemos na palavra, que nós acreditamos e que nós meditamos. Aí eu coloquei aqui: por que algumas orações não são ouvidas? Lembra que eu falei que nossa oração, ela tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. Eu não posso pedir o marido de outra pessoa. Assim como a gente não pode ser crente macumbeiro, né? Pedir para Deus destruir o outro e tal. Então isso aí é crente macumbeiro, né? Que está ali na igreja, vai estar pedindo para Deus destruir o outro. Não! A palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros em amor, né?
Então a gente tem que ter essa comunhão entre nós. Nós precisamos amar, precisamos estar ali, suportar. Suportar, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que suportar aquele irmão. Gente, suportar de suporte. Tá? Suportar e você ser suporte na hora que o irmão está ali precisando de oração, você está lá intercedendo pelo irmão. Na hora que você vê o irmão errando, em vez de ficar fofocando sobre a vida do irmão, você está lá pedindo a Deus pela vida dele, para que ele tenha um entendimento da palavra, para que ele se conserte com Deus, né? Para que a gente possa se regozijar quando o irmão se levanta, porque a palavra de Deus diz que o justo poderá cair 7 vezes, mas de todas ele se levantará. Então muitas vezes a gente se regozija em ver o outro caindo. Não, amai-vos uns aos outros, seja suporte um dos outros. Quando o outro está caindo, você está ali orando para que ele se levante, para que ele se erga, para que ele venha a ser uma bênção na presença de Deus. Então a palavra de Deus, eu vou pedir alguém para abrir em Tiago, 5-8, ele fala sobre sabedoria, mas a sabedoria de Deus é tremenda, porque quando nós fazemos uma oração duvidando que nós vamos receber aquilo, então nós não teremos. Vai lá, a quem abriu aí em Tiago 1, de 5-8, lê para nós. Está vendo? Um homem de coração dobre, um homem que é inconstante, um homem que pede hoje, amanhã ele já mudou de assunto, já pede outra coisa. Então ele, hoje ele crê, amanhã ele não crê, é como a onda do mar, A onda vem e vai, vem e vai. Então, como a onda do mar, um dia ele crê, outro dia ele não crê, entendeu? Você tem que ter uma fé constante naquilo que você está pedindo. É como a irmã Gisana, deu na semana passada a aula falando sobre, fugiu agora a cabeça, resiliência, que é você continuar orando, continuar perseverando em oração. Então, não sendo inconstante. Então, você tem que ser constante naquilo que você pede ao Senhor. Aí em Tiago 4,3 ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Então, às vezes a gente pede por inveja, a gente pede por cobiça, a gente pede porque o outro tem, eu também quero, entendeu? E aí vai. Então a gente pede dessa forma. Até tem gente, infelizmente, amados, tem pessoas que têm inveja até do dom que o outro tem. Então a gente precisa, administrar isso na gente. Nós precisamos administrar essas coisas em nosso coração. Então nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para esbanjar em nossos próprios prazeres. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Aí 1 Pedro 3,7, para que as nossas orações espalhem para os maridos, não serem interrompidas. Vamos ver quem abre. Quem abriu pode ler. 1 Pedro 3,7. Amém? Igualmente, vós maridos, podem estar com ela com entendimento, tanto homem como mulher, como vós mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está vendo, os maridos? Para que não sejam impedidas ou não sejam interrompidas as orações, o homem tem que tratar a mulher com amor, tem que tratar a mulher como vaso mais fraco, tem que tratar a sua esposa com carinho, porque senão, olha lá o Renan batendo ali na Luciana, olha lá, todo amoroso, isso aí, entendeu? Tratar com carinho, com amor, porque senão as orações vão ser o quê? Cortadas, interrompidas diante de Deus.
Então isso daí a gente colocou aqui, mas você tem que ter fé para que a sua oração seja ouvida. Então devemos sempre, lembrando, pedir em conformidade com a palavra de Deus, pois estando alinhados, não corremos o risco então de não sermos atendidos, alinhados ali, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo aquilo que é uma fé, aquilo que eu posso ter, que depende de mim, receber as bênçãos de Deus, e aquilo que depende de mim, que não depende de mim, que depende exclusivamente do Senhor nos dar. Então tudo isso em conformidade com a palavra de Deus, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Aí nós vamos aqui rapidinho. Alguém tem alguma pergunta, que nós já vamos para a conclusão. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu sou daquelas pessoas assim, gente, não é por muito falar que sereis ouvidos. Eu sou, já repararam, né, que eu sou bem rápida naquilo que eu... Sucinta aí, que benção, né? Sucinta, ó glória. Então vamos lá na conclusão. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. É mais do que um convite à oração, é um chamado à ação e à transformação pessoal. Creia, ore e receba, pois o poder de Deus está disponível a nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aprendemos que mesmo quando não recebemos exatamente o que pedimos, o processo de crer nos fortalece e nos prepara para o que está por vir, que possamos então cultivar essa fé com o coração aberto, pedindo que o Senhor guie nossos passos e ilumine o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aí. Para testemunharmos das suas maravilhas através da nossa fé. Aí, né? Creia, ore e receba. Amém? Amém. E a gente vem aqui nos pontos para discutir e vem falando qual a importância de crer antes de receber algo que se deseja. Qual a importância da gente crer antes de receber? A fé, né? É uma coisa inabalável, é uma confiança em Deus. Antes de receber, nós já cremos que vamos receber. Eu creio, tá? Eu creio que quando você chega nesse ponto de crer para receber, a bênção chega para você mais rápido daquilo que você imagina. Isso aí, chega mesmo. Você crê que ela vai vir um dia, mas ela chegará porque você agiu em crer, né? Conforme a fé, conforme a promessa do Senhor. do Senhor. Você crê que você vai Receber. Isso mesmo. Tem duas, né?